Gente, você já parou para fazer uma lista de erros e dificuldades? Ou seja, você já parou para fazer uma lista do que você precisa fazer para evitar os erros? Eu fiz um release, tá? Eu tô até com uma colinha aqui para eu lembrar de tudo isso. Que são coisas, não são exatamente os erros, mas é uma lista de itens para você minimizar os erros, ou seja, para que você não encontre tantos erros, para que você não marca reuniões com o erro, e sim para que você mantenha os erros e dificuldades longe do teu escritório, longe do seu trabalho e longe da sua vida, tá bom? Você já parou para planejar a sua logística? Você já parou para pensar que se você tiver um planejamento prévio do tanto de pessoas que você precisa para fazer aquele evento, do caminhão, se o caminhão tem que ser grande, tem que ser pequeno, se é o seu caminhão que vai levar para o evento, ou você precisa alocar um caminhão para ir para o evento, se esse caminhão, quanto mede esse caminhão, se esse caminhão vai entrar na porta do local do evento, qual é o horário que você precisa carregar o seu caminhão, qual é o horário que as flores precisam estar prontas, qual é o horário que você precisa fazer as flores, qual é o horário que as flores vão chegar no evento, qual é o horário que as flores vão ser posicionadas no evento, porque se tiver uma cobertura cristal, ou se for no Nordeste, que vai estar muito quente, ou se for aqui no litoral de São Paulo, que vai estar muito quente, que horas você precisa saber que você precisa colocar as flores lá, enfim. A sua lista de fornecedores, qual é o horário que o cara terceirizado do Jardim Vertical vai chegar, qual que é o horário da marmita. Gente, você já parou para se planejar que se você não conhece quem vai entregar a marmita para a sua equipe no dia do evento e você atrasar o almoço da sua equipe, vai ser um problema? Sim, porque a sua equipe vai trabalhar com fome e mal-humorada porque está com fome. E você já parou para pensar que sua equipe trabalhar feliz, você vai ter um outro resultado de montagem? Pois é muita coisa, né? Então a primeira coisa, logística, anote aí. Faça uma logística planejada de todos os itens que você precisa saber, ou que se você não souber, você tem tempo de descobrir qual é a saída para que você consiga ter uma logística perfeita, para que você consiga ter o prazo, para que você entregue o seu casamento antes do prazo. É assim que eu trabalho, gente. Casamento, para mim, tem que ser entregue antes do prazo. Porque a hora que o assessor ou o cerimonialista vier te perguntar, vem cá, que hora você vai entregar, isso para mim já está errado. Porque o cara já está achando ruim que você não entregou ali. Mesmo que seja dentro do prazo, a gente precisa surpreender os fornecedores. Claro que positivamente. 2, não remarque reunião. E pior, não desmarque reunião, tá? Se eu remarco reunião ou desmarco reunião, não vou dizer para você que eu nunca mais vou remarcar reunião na vida. Não, gente, eu sei e eu mesmo muitas vezes peço para remarcar, mas eu tenho noção do efeito negativo que isso tem. Portanto, eu fico bem brava comigo mesma quando eu tenho que remarcar uma reunião, porque eu sei que isso é um erro meu e que isso não deve ser feito. Por quê? Olha só, a reunião, a noiva, ela vai vir ou com o noivo, ou com o cerimonialista, ou com a melhor amiga, ou com a mãe, ou com mãe e pai, ou com a tia, enfim. Ou a noiva está em outro estado e ela vem exatamente porque ela marcou para vir aqui. Ou a noiva está em outro país e você tem que fazer um call com ela. Ou seja, as pessoas se programam. E hoje em dia, tempo é uma das coisas mais preciosas que se tem. Quando você remarca uma reunião, ou quando você desmarca uma reunião, o efeito que tem para o cliente é muito negativo. Isso quer dizer que você passa a impressão de ser uma pessoa não tão cuidadosa, não tão organizada, com o seu tempo, com a sua agenda. E aí o cliente, ele já vem com um ponto negativo. Sendo bem advogado do diabo mesmo, porque a primeira reunião
você, como fornecedor, está sendo avaliado, porque tem muita gente dentro daquela cotação, fazendo o orçamento dentro daquele projeto. E qualquer ponto negativo teu é, sim, responsável para que os noivos decidam não por você, não ter você. Então, todo cuidado é pouco quando você agenda uma reunião. Gente, vamos pensar nisso, porque é muito sério mesmo. As pessoas se programam e se existe algum problema teu em relação a isso, não vai ser uma boa ideia. Terceira coisa, tenha comunicação sempre com o seu cliente e com o fornecedor. Saiba pontuar as limitações, gente, isso é muito importante e eu já falei em alguns vídeos aqui, que primeiro, você falar a verdade sempre. Então, se você não está seguro com aquilo, fale. É melhor você falar do que você não fazer ou do que você surpreender o seu cliente negativamente. Então, se você está tendo alguma dificuldade, ou, por exemplo, se o espaço que o noivo vai casar tem alguma limitação, não tem ponto de aéreo no teto, e aí você vai ser obrigado a fazer uma estrutura primária de box truss, ou você vai ter que cruzar fio de aço, arame, para que você faça essa estrutura, isso vai custar mais, mesmo que você tenha feito a visita técnica lá na frente. Isso é muito importante, você pontuar ao seu cliente de que aquilo te pegou de surpresa. Ou você precisa saber antes de algumas coisas técnicas para que você não tenha imprevistos lá na frente. Então, se o espaço não tem nenhum lugar para pendurar coisas, é importante que você saiba antes, que você vai ter um custo extra. E é importante que você passe esse custo extra quando você foi contratada e não chegar um mês antes do evento e passar isso. Porque se você vier com um custo extra muito próximo do casamento, o cliente vai falar aquela velha frase e que ele tem razão. Por que você não me falou isso antes? Então você evita esse tipo de imprevisto. É muito importante você se comunicar. É muito importante você ter todas as informações do seu contrato muito bem esclarecidas com o seu cliente. E mais, as informações do que você não vai fazer também precisa estar esclarecido. Porque se tiver subentendido, o seu cliente pode achar que você vai fazer uma coisa que você não vai fazer. E aí você não comentou, você não perguntou quem é que vai fazer, e simplesmente esse serviço não foi contratado. E aí? Aí o cliente achou que você ia fazer e você não ia fazer. Então, na reunião final, é muito importante, e nem na reunião final, tá? Antes até disso, é você questionar quem é que vai fazer os itens que não estão inclusos, tá? Pense nisso. Uma outra coisa é você ter absolutamente alinhado todos os fornecedores que impactam na sua decoração. Vamos lá. Alinhe com o buffet, móvel, tamanho de móvel, material de móvel, localização do móvel. É importante o buffet saber aonde exatamente ele vai se posicionar, porque pode estar longe da cozinha, pode estar longe do backstage, pode estar longe do staff. E aí, a comida dele vai esfriar? Ou isso vai atrapalhar a operação dele? É importante ele saber. E é importante você, mas isso é a cerimonialista que faz. Não, eu acredito que é a gente que faz mesmo, é o decorador. Sabe por quê? Porque vai chegar lá na hora, não deixe para outra pessoa alinhar uma coisa que você pode fazer. Porque pode ser que o cerimonialista não alinhou isso, e aí, você vai deixar para o dia do evento? Claro que não, porque todos os móveis que são locados ou todos os móveis que são contratados, a gente não contrata a mais. Porque se tiver algum problema... Não, você contrata exatamente o que foi contratado porque as coisas custam, gente. Então, não vai brotar um móvel no dia do evento se o buffet está pedindo mais um. Não vai ter, simplesmente não vai ter. E isso vai impactar na operação. Então, você também é responsável por isso. Então, alinhe com o buffet, alinhe com a empresa de bar, qual é o móvel do bar, aonde ele vai estar, qual é o material, quanto mede, mande foto, isso é importante para alinhar.
Deixar a operação do bar alinhado com a operação da decoração. É importante saber quem é que vai limpar. Se você não tem uma vassourinha inclusa no teu serviço, é importante saber que precisa ter. Ah, mas não está dentro do meu trabalho. Tudo bem, quem é que vai fazer? Então você vai perguntar para o seu cliente. Quem é a vassourinha que vai fazer? Ou para cerimonialista, ou para o cerimonialista. Vai ter vassourinha? Eu preciso desse trabalho de vassourinha tal hora. Gerador, gente. Que horas que o gerador começa a operar? Porque se o gerador vai começar a operar 2 horas da tarde e o casamento começa às 4, esquece, você não vai ter tempo para testar o seu aéreo, se as luzinhas são da decoração. Eu preciso que o gerador comece 9 horas da manhã, para eu ter tempo, se der algum curto, para que a gente consiga arrumar isso. Ou se está faltando uma luz, se ela está faltando o contato ali da luz, eu preciso ter tempo para executar. Então é muito importante que eu tenha alinhado. Eu passo a informação da decoração para os outros fornecedores para que tudo isso esteja muito bem alinhado, tá? A outra questão é, além do meu checklist, eu preciso ter um cronograma geral da festa. O meu checklist é um item muito importante para que eu não tenha erros internos e que isso, obviamente, não retrate no resultado do evento. Mas mais do que isso, por favor, pessoal, leiam o cronograma geral do cerimonialista. Se ele não fez, cobre, porque pode ser que passou alguma informação que você não colocou lá no teu checklist e que você vai ter que se atentar no dia. Ou alguma relação de fornecedores que estão dependendo da decoração. Ah, mas olha, eu não tenho nada a ver com a operação do bar. Realmente a gente não tem. Mas a gente pode ter sim, se acontecer algum erro. Se o ponto do bar, que estiver dentro do nosso escopo, for maior. Isso quer dizer que o cara não vai conseguir contemplar, ele vai precisar de mais bartenders para trabalhar, para dar conta das pessoas que vão se juntar no ponto do bar. Isso é só um exemplo. Mas é muito importante que vocês tenham isso, que vocês alinhem todos os fornecedores, porque a decoração é uma fatia do evento que mais se conecta com os outros fornecedores. É isso, gente. Eu espero que vocês... Se tudo que eu falei aqui tá tudo já sendo batido, orientado e planejado, isso quer dizer que você tá, ó, super bem. E se eu falei alguma novidade para vocês, isso também é muito bom, porque faz a gente pensar. E mesmo que a gente esteja fazendo isso, é importante a gente ouvir de novo, para que a gente se recicle, para que a gente saiba se a gente está fazendo certo ou não. Isso informação sempre é muito importante, certo? Brigadão pela atenção de vocês.